Então, pessoal, foi pedido pelo Alberto Pelevra, do Gap Filosófico, um vídeo sobre Pondé. Um vídeo da Casa de Saber que chama Marx 100 anos. Então, vou fazer sobre o Haddad e sobre Pondé. O ministro da Fazenda Haddad, ele é de um partido marxista, então ele anda meio pisando em ovos na hora de falar de marxismo. O que eu vejo ali de início? Ele não faz uma distinção que nós fizemos aqui no canal, que era importante. Marxista, marxiano, marxólogo. Então ele fala, qualquer um pode se dizer marxista. Zé Arthur Gianotti, um marxista, um trotskista, um maoísta. Não, camaradinha. Um maoísta chama você, Haddad, e o Pondé de um intelectual social fascista, socialista de boca, fascista de fato, e o Pondé de um intelectual simpatizante do fascismo. Então aí você já vê o tanto que a barra é pesada, né? Você não pode achar que é a mesma coisa. Então, recapitulando. Marxista é o cara que, além da teoria, tem um projeto revolucionário. Tipo, por exemplo, Abimael Guzmán, que teve com o que a mídia chama de Sendero, mas é o Partido Comunista do Peru. Chama de Sendero para chamar de seita, então não podemos chamar de Sendero. PCP do Peru, marxista-maoísta do Peru. Então, o presidente Gonzalo seria um exemplo de marxista. O marxiano seria José Paulo Neto, que é um reformista ali na academia, mas bom especialista técnico em Marx. O marxólogo seria Zé Guilherme Melchior, bom exemplo ali, um cara que não concorda com o marxismo, até trabalhou para Leitão de Abril na ditadura militar, mas conhece razoavelmente, conhece bem Raymond Aron, também um conservador, ligado ao Estado francês, jornalista, né, e sociólogo, também conservador, mas que conhece o marxismo. Primeiro, essa distinção. E falta ao Haddad. O Haddad ele fala que Marx deixou um método. Então ele se liga à vertente lukácsiana. Ele fala em Lukács lá. Então, com esse método, ele pega esse método e vai como um táxi. Ele acha que o método é como um táxi. Vai para onde você quiser. Só que o que é esse método? Os lukácsianos nunca dão maiores detalhes. Fica vago. Então fica sendo a dialética hegeliana, por tudo que eles dizem aí. Só que a dialética hegeliana ainda é como uma gelatina religiosa. Então, assim, com Pai, Filho e Espírito Santo, servindo de tese, antítese e síntese, nós vamos chegar a ser marxistas? Acho complexo. Fica vago. Aí Haddad começa a falar, na verdade, o livro dele, que fica discutindo essas questões técnicas, antropológicas, a partir de Marx e tal. E o homem e a natureza, discussões do humanismo. O Althusser falava que ele tinha um marxismo anti-humanista, justamente para jogar no lixo todo esse blá 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 hegeliano, cristão, humanista e tal. Justamente isso que o Lukács estimula o Haddad a fazer aí. Mas tudo bem. Quem sabe aí os lukácsianos tiram. Os lukácsianos mesmo falaram que o Haddad só abriu portas abertas. Ali foi só besteira, que o Lukács resolveu aquilo tudo na ontologia da ciência social. Bem, então, Pondé. O Pondé já é um intelectual antimarxista, né? Um inimigo. Então ele seria um marxólogo. Mas como ele não sabe nada da teoria, ele é fraco na teoria, ele vai pelo lado de contar a biografia. Então, em termos da biografia, eu acho até interessante a exposição. Porque contrasta com o que o próprio Pondé faz. A própria vida do Pondé. Quando Pondé é um cara que busca conforto, é convidado e fala para multidões, Marx é um cara que é perseguido pela polícia, fala para uns gatos pingados, não é? E polemiza entre seus pares, com a própria esquerda. Algo que Pondé, que é um intelectual de direita, né, um ideólogo da direita, ligado ao Partido Novo,
ele não polemiza com a própria direita. Então, no auge do prestígio de Olavo de Carvalho, Pondé não tem coragem de polemizar e fala da importância de Olavo de Carvalho e outras besteiras. Não tem coragem de dizer, eu concordo com algumas das ideias que são assumidamente de direita, mas eu não concordo quando ele começa a insultar. O insulto ele é a fraqueza, a falta dos argumentos. Então, eu poderia ponderar assim, Pondé não ponderou. Então, assim, aí no final, Pondé traz uma outra questão, que o marxismo seria uma metafísica. Teria virado uma metafísica. Não sei como, porque o marxismo, toda a tradição, o marxismo combate a metafísica, o idealismo. Então, eu acho que é porque Pondé quer pegar aquela crítica do Bertrand Russell, comparar o marxismo com o messianismo judaico. E por essa questão da religiosidade judaica que fascina o Pondé, que também é um judeu, ateu, não sei. Mas é principalmente um cara que fala bem, se dá bem quando fala da religião. Nos outros tópicos ele tropeça. Que eu vejo que ele se apega à ideia de que o marxismo seria o rousseauísmo, achando que o homem é bom por natureza. Que Marx colocou lá no final, que Rousseau colocou lá no começo, o estado de natureza. Então teria o comunismo primitivo lá, que Rousseau colocou lá no começo, e Marx vai querer isso lá no final, lá no sistema cooperativo comunista dele. Marx é socialista científico, meu caro. Então eu acho que o Pondé quer apropriar daquela crítica que dizia o seguinte, que Marx é messianismo judaico por debaixo dos panos, escondido ali. Então, a classe operária seria Deus, o seu profeta, Marx, não é? Estaria no papel de Moisés, não é? A terra prometida do socialismo, e essas aproximações, não é? Que eles gostam de fazer, assim. Mas é reacionário, né? É reacionário porque o marxismo não é metafísica, não é religião, é ciência. Falou!